possam se assustar, mas depois eu já vou fechar, tá? Então, esse sou eu, tá? Esse sou eu, né? Sejam bem-vindos, né? Já viram a minha cara, podem parar de ver. Sejam bem-vindos ao curso, né? O curso aqui é a Internet das Coisas. Esse curso vai ter aproximadamente 22 aulas, eu vou checar porque tem um feriado aí no meio. Então, hoje eu vou só dar uma motivação e dar as regras do jogo, tá? E a partir de quinta-feira a gente ativamente vai ter conteúdo, tá? Então, para quem já me conhece, eu não vou cobrar a presença de vocês, ainda mais nessa pandemia, tá? Então, como é que isso vai rolar? Eu gravo todas as aulas vão para o meu canal no YouTube, né, que é o Claudio Miceli, vocês podem procurar lá, e eu vou pôr no Classroom. Vocês todos têm que estar inscritos no Classroom para poder... que é por onde eu vou passar conteúdo, né? E por onde eu vou passar o material para vocês também. As aulas vão ser gravadas e colocadas lá. Vão ser colocadas no meu canal no YouTube. Vai ter um link para o meu canal no YouTube também, no Classroom. As atividades que eu der para vocês vão ser colocadas lá. E eu resolvi a seguinte coisa, que as atividades do curso, todas elas têm como prazo final de entrega o último dia do curso. Tá? Por que isso? Porque eu sei que na pandemia vocês podem estar com diversas outras disciplinas, podem estar com diversos outros afazeres. Então, para não tumultuar mais vocês, eu estou liberando essa, estou dando essa moral para vocês de poderem, né, entregar tudo no último dia do curso, tá? Se eu não me engano, é o dia 16 de novembro. Dito isso, né, eu não recomendo que vocês entreguem tudo para o último dia do curso, porque senão vocês vão ter um problema, tá? Qual presença, aulas gravadas, vai ser trabalho, tá? É claro, né, assim, gente, eu tenho um checador de plágio, então, assim, se vocês plagiarem, a gente vai cortar o trabalho que foi plagiado. Devem ser por volta de 5 trabalhos, tá? Não deve ter provas. E é dessa forma que eu devo trabalhar com o curso, devo chamar algumas pessoas para falar. Esse curso, para quem já estava fazendo antes de parar as aulas, né? E já fez algumas atividades que eu tentei manter o curso, mas eu não consegui, eu não tive fôlego. Quem já fez algumas das atividades, eu vou manter essas atividades, tá bom? Eu vou manter algumas das coisas que a gente fez. É um curso que ele é totalmente... Vocês não precisam de conhecimento prévio. Quem já fez redes, ótimo, ajuda bastante, mas quem não fez, também não é um problema tão grande. Eu vou dar uma introdução à rede. Então, na quinta-feira, eu vou falar sobre introdução à rede. Para quem já fez rede comigo, eu estou vendo aqui alguns alunos que fizeram. Vai ter uma revisão, tá? Para quem não fez, é a primeira vez que está com contato com redes, é uma forma de dar uma olhada, tá? Eu vou recomendar leituras para vocês semanais, e as aulas elas não devem durar tipo assim, esse tempo todo, tipo, de 2 horas, até porque eu sei que nesse formato online isso é muito cansativo. Então eu vou tentar, na medida do possível, misturar as aulas que a gente fizer com vídeos, né, de material para que vocês possam se desenvolver e possam fazer isso no horário que vocês quiserem fazer, tá bom? Então, em termos de material é isso, né? Em termos das regras do jogo são essas, né? Sobre isso, tem alguma dúvida? Vocês coloquem aqui no chat, por favor. Se vocês têm alguma dúvida que eu vou respondendo sobre as regras do jogo, tá? Tranquilo? E assim, é claro que vocês sempre podem mandar e-mail. Lá no Classroom vocês vão achar o meu e-mail, que é o claudiofarias@nce.fj.br. E vocês sempre podem mandar e-mail, mandar mensagem. Eu vou tentar responder na medida do possível as mensagens todas que forem chegando para mim. Eu não consigo rever todas o tempo todo, né? Eu recebo bastante e-mail, ainda mais nesse período, mas dentro da medida do possível eu vou conseguir tirar as dúvidas de vocês. Eu espero que a gente consiga sempre ter um bom relacionamento. Tá bom? As notas de trabalho, já que não tem prazo, não sei se vão ser lançadas no final, provavelmente, Lucas. As notas de trabalho eu só vou conseguir lançar no final, até mesmo para poder, né, ter uma visão de comparação. Né, porque senão fica muito... Não que a nota seja comparativa, mas para eu saber para onde a turma está indo. Senão eu vou ter um trabalho que vai ter 5 alunos mandando. É claro que eu posso corrigir no meio do caminho, se isso for um problema para mim, mas eu acredito que eu não vou fazer isso não, tá?
Eu estou mandando logo a real para vocês, porque eu não tenho nenhuma confiança de que, assim, se eu tiver poucos trabalhos eu vou corrigir, eu vou dar atenção às tarefas que são mais urgentes. Mas vai ser isso. Para quem estava fazendo o curso junto com o pessoal do mestrado, a pegada é um pouco diferente, a pegada é um pouco mais prática aqui, tá? É um pouco mais de fazer coisas do que propriamente de protocolos, como está lá. Claro que a gente vai ter a visão dos protocolos, como é que eles são, né? E a gente vai ter uma introdução a isso, mas a pegada vai ser mais trabalhar. Então, o que eu quero que vocês estejam ligados é no Tinkercad. A gente vai falar um pouquinho sobre Arduino aqui como ferramenta, tá? Vai falar um pouquinho sobre construção de circuitos com Arduino, vai falar um pouquinho sobre a construção de ferramentas, construção de aplicações. Nosso objetivo é construir uma aplicação. Eu estou tentando aqui abrir o Tinkercad, mas a minha rede não está querendo colaborar, tá? Mas a ideia é que a gente tenha, enquanto na disciplina de mestrado, para quem está fazendo, era uma coisa mais discussional, de alto nível, né, pensando em pesquisa, que a gente está pensando em fazer aplicações. Então, a gente vai mexer com tecnologias como Tinkercad, como Node-RED, como Contic, mas no pensamento de gerar uma aplicação IoT. Tá? Então, como é que eu gero uma aplicação? Quais são as minhas preocupações? O que é diferente de fazer? Tá? É bem possível que a gente faça uma aplicação do início ao fim, que colete dados de um sensor e até você chegar numa aplicação web. Provavelmente eu devo usar Python para fazer isso, tá? E por que usar Python? Porque a maior parte de vocês é aluno de engenharia, viu Python nos primeiros pedaços do curso, e quem não viu Python é uma linguagem muito fácil de trabalhar, e a gente consegue fazer uma introdução muito rapidinha para isso, tá bom? Então, a grande questão aqui é a gente estar o tempo todo verificando. Pode falar, Juliana. Não? Beleza. Então, assim, se vocês tiverem dúvida, pessoal, vocês podem perguntar. Se alguém assim, no sentido... No Arduino eu vou mostrar um pouquinho sobre como trabalhar com o Arduino, a gente deve ter uma aulinha sobre isso. Mas eu vou usar o Tinkercad como a nossa ferramenta padrão, por um motivo muito simples, né? Ele é gratuito, ele está online, eu vou postar esses links lá no Classroom, na verdade, acho que já até estão, mas eu vou botar aqui no chat também. Relaxa, Juliana. Tempos de pandemia. A gente tem super acontece. Estou aqui só abrindo o Tinkercad para vocês darem uma olhada. Next. E vou compartilhar aqui a página com vocês. Então, essa aqui é uma das ferramentas que a gente vai usar, tá? É o Tinkercad. Então, para quem quiser, tá compartilhando aos pouquinhos, né? Para quem quiser ver, tipo assim, você pode criar novos designs, né? Você pode criar, por exemplo, circuitos, como você pode ver aqui, circuitos no Arduino, criar projetos, né? Então, se eu quiser criar um novo circuito aqui, demora um bocadinho, né? Principalmente na minha máquina que está velhinha, né? Mas ele tem aqui alguns componentes muito interessantes. Tem uma protoboard, a gente vai aprender a mexer no protoboard, tem um Arduino Uno aqui para a gente trabalhar. Então, né, e a ideia é que vocês não precisem comprar nada para o curso, caso vocês não queiram, e que vocês possam fazer isso do zero. Então, por exemplo, eu posso vir aqui para Arduino, tem aqui breadboard, blink, botão, vários exemplos que já estão prontos para que vocês possam dar uma olhada, né, até nos exemplos e brincar um pouquinho, né, tipo, com esses exemplos e ver como é que é. Por exemplo, aqui na breadboard, se eu clicar aqui, demora um bocadinho, né, como vocês podem ver, está indo aqui. Eita. Isso aqui é o Cláudio trabalhando mal com o mouse dele. Então, a ideia é que a gente possa discutir nas próximas aulas por que os fios estão ligados aqui, por que eles estão nessas portas. E eu vou separar para vocês também uns cursos do Coursera para que vocês possam dar uma olhada, né? Eu sempre acho que ter mais de uma fonte de consulta é bom. E lembrando, por mais que o Arduino seja uma ferramenta que a gente vai usar, ele é isso, ele é uma ferramenta, ele não é o cerne do curso.
A gente também deve mostrar, então eu vou parar essa apresentação aqui. Tem uns tutoriais do Tinkercad que eu acho que vale a pena, né? Tem um outro lugar que eu acho que é muito legal da gente trabalhar, que vai ser o MicroPython, tá? Não, compartilhar. Que ele é muito legal, que ele também tem uma ferramenta online para a gente trabalhar, que é uma... Que é, tipo, é um terminal Python onde você pode programar e você ter os resultados. Ele é um pouco lento, né? Mas ele é bem tranquilo de usar também. Ou seja, a ideia é que uma vez que a gente... Se essa aula fosse uma aula física, eu estaria tentando disponibilizar, né? Já falo sobre isso, Antônio. Eu estaria tentando disponibilizar isso aqui, elementos físicos para vocês poderem estar trabalhando. Mas como vocês são, acho que quase 70 inscritos e 15 que vieram de outras oportunidades, né, estamos quase 90 pessoas na turma. Né? Então, a gente vai trabalhar. Sobre os trabalhos, Antônio, eu posso ter dois tipos de formato. Tanto eu posso ter, né, relatórios, né, trabalhos realmente de pesquisa mais tradicionais, como eu posso ter, sim, códigos, alguns projetinhos para vocês trabalharem. O objetivo é que até o final do curso vocês possam pensar numa aplicação IoT do começo ao fim, né? De você coletar os dados, processar esses dados e apresentar na web, tá bom? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que isso quer dizer, deve falar um pouquinho sobre, né, a arquitetura, né, IoT, o que isso quer dizer hoje em dia, onde é que você coleta, como é que as coisas são, criar material ferramental para vocês, tá? Para vocês poderem trabalhar e mostrar, tipo assim, os diferentes cenários onde isso se aplica, tá? Então, sobre isso, sobre essas ferramentas, sobre isso, se vocês têm alguma dúvida, tudo eu vou fazer junto com vocês e buscar o máximo possível, não deixar vocês fazendo sozinhos. Sobre isso, alguma dúvida? Traumas, dúvidas, desilusões? Tranquilo, tranquilo. Perfeito. Então, o que a gente vai trabalhar? Por que IoT? O que é a internet das coisas, né? Então, hoje o objetivo é só que a gente entenda esse cenário que a gente está inserido, né? E entender por que as pessoas têm tanto hype em termos de internet das coisas. O hype em termos de internet das coisas, ele vem da seguinte questão, né? Assim, eu costumo brincar que tudo que a gente viu em Black Mirror, ou quase tudo, hoje em dia já é implementável ou é implementado de alguma forma. Black Mirror é bem caricato, mas na verdade, se a gente tirar um pouco das alegorias, várias das coisas são facilmente implementáveis, ou facilmente ou relativamente facilmente implementáveis hoje em dia. Então, por exemplo, tem um episódio do cachorro que mata todo mundo, né? Tipo, um cachorro robô que é super assassino, mas isso não é muito diferente de você ter um drone com um míssil, entendeu? Na verdade, o drone com míssil é até mais destrutivo, né? Tem um episódio do Black Mirror que é coletando seus dados nas redes sociais para te gerar um crédito, né? Sobre como as pessoas poderiam operacionalizar. Então, essas são questões que a gente teria como trabalhar, como ver, né, dentro de internet das coisas. Mas coisas mais simples são, por exemplo, como é que vocês gostam do café de vocês? Ou em que horas vocês acordam? Vocês não gostariam de estar com o café pronto? Como é que vocês andam? Se vocês andam de ônibus, vocês não gostariam de estar alertados se o ônibus de vocês está chegando? Ou ter um mapa em tempo real dos próximos ônibus? Black Mirror é a internet das coisas, só que cinematográfico. Na verdade, é tipo a internet das coisas, só que com um pouco mais de dramalhão mexicano. Tá? Na verdade, você poder entender que certas coisas... internet das coisas vem de você poder, através do uso de sensores, coletar informações sem a intervenção humana e, através dela, tomar decisões. Como, por exemplo, controlar
a temperatura do ar-condicionado baseado nos movimentos do corpo que alguém faz. Por exemplo, você chegou num local e você começa a tremer, é porque talvez o ar-condicionado esteja muito frio, né? E você deveria chegar numa condição de controle. Ou então, através, por exemplo, de um sensor de temperatura na sua camisa, saber se você está com febre, que você tem que diminuir o ar-condicionado. Então, né, mais do que isso, né, entender como é que coletivamente essas decisões podem ser tomadas. Tudo isso sem intervenção humana. Então, eu não estou falando de ter um sensor na casa que toma todas as decisões, mas eu ter centenas a milhares de sensores espalhados, né, por ambiente, né, e a partir disso tomar decisões coletivas. Ao nome desses ambientes que estão cheios de sensores, coletando dados e tomando decisões, a gente chama de ambientes inteligentes. Esses ambientes inteligentes, né, é o que hoje em dia, para onde a sociedade está se movendo. Tá? Então você vai ver várias iniciativas sobre tomada de decisão, né, sobre ambientes inteligentes surgindo, né, e o nome de internet das coisas vem do fato que essas coisas têm que coletar os dados e mandar eles para algum lugar. Né? Então a camada comum que a gente chegou de troca de informação é a internet. Né? Então é para aí que a gente está caminhando, para um lugar onde a gente vai trocar informações, né, com o mundo, né, essas informações desses dados, desses sensores, vão estar trafegando. Então a internet foi essa camada homogeneizadora, e a gente vai ver por que isso é importante, né, por qual é interessante, como é que isso vira um recurso, entendeu? E no médio e longo prazo, onde isso... Hoje em dia a gente estima que até 2025, 60% do tráfego da seja de sensores, seja dispositivos como seu celular mandando dados sem que você deseje, ou seja, sem que seja, não que você, sem que você deseje, mas sem que, tipo assim, sem a sua intervenção, esses dados, às vezes, de controle, às vezes dados de GPS, às vezes dados de posicionamento, né, às vezes dados de segurança, até outras informações que vão vir, né, do próprio ambiente. Questões um pouco, a gente vai discutir também como que certas questões como privacidade, no ambiente onde você se movimentar gera informação, né, e o que seria, nesse caso, privacidade. Então, a gente vai ver, assim, o caso de sensores, por exemplo, para emergência e segurança pública. Mas se o sensor sempre te monitora, como é que fica a tua liberdade individual? Então, essas são questões que hoje estão muito em voga e que a gente precisa discutir. Eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente os de pós-graduação, que as decisões que a gente não toma, quem acaba tomando são políticos, são, né, juristas que não necessariamente entendem tecnologia. Somos profissionais de tecnologia e temos que nos tornar. A indústria, né, a gente também vai discutir sobre outro conceito de indústria 4.0 e que é erroneamente confundido. É porque a minha internet provavelmente deve estar ruim, Juliana, mas aos pouquinhos a gente vai... A minha internet deve estar... Eu vou fazer para vocês o que eu chamo de canção de ódio a Claro. Eu odeio a Claro me atrapalha. Tomara que a Claro venha à falência. Mas acontece às vezes. Então, É, parece que a Claro ouviu e não gostou, não. A casa caiu! A casa caiu! É certo. F aula. Quando o professor traz. alô, alô. Opa, pessoal, caiu. Voltei. Alô, estão me ouvindo? Opa, Né? estamos sim, professor. Obrigado, Claro, por... Né? Parece que a Claro ouviu e não gostou muito, não, hein, professor? Não estou vendo, né? Claro aquele negócio, tipo, nossa senhora. Né?
se eu tinha algum pecado, a Claro pagou para mim, né? Então, só voltando, eu estava falando sobre a questão da indústria 4.0. A indústria 4.0 é esse conceito, né, da sociedade como um processo industrial, né, onde, né, todo esse processo é apoiado por sensores. Então, não é uma fábrica que é inteligente, mas é a sociedade que é inteligente para que em qualquer processo de troca de informação, né, a gente consiga trocar dados. Então, por exemplo, são duas fábricas se comunicando que precisam saber das questões de logística, são duas e precisam trocar dados entre si. É a relação de você, consumidor, podendo pedir um determinado produto que vai ser feito customizado para você e de forma que ele minimize o impacto ambiental. Então, é o uso da tecnologia para melhorar todos os processos da nossa cadeia produtiva de forma que eles sejam mais eficientes a nível ser humano, a nível de produtor e a nível de meio ambiente. Né? Então, falando, só brincando sobre essa questão da Claro, né? Você vê como é que a internet das coisas monitora a gente o tempo todo. Mas essa questão da sociedade como indústria é para onde a gente está se movimentando, tá? Então, essa sociedade como processo industrial também é algo que a gente precisa se preocupar, né? A gente vai levar isso para o conceito de ambiente inteligente. E esse conceito desse ambiente inteligente, ele cai no conceito de troca de dados pela internet. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre as redes celulares também, como isso apoia esse processo, né? Então, a gente vai falar sobre como as redes celulares evoluíram do que é 1G até o 5G, e o que o 5G simboliza. A gente está falando de centenas de algumas dezenas de gigas em taxas de tráfego, tá? E a longa distância, o que vai ser muito interessante, muito importante, tá? No médio e longo prazo. E a gente vai falar só um pouquinho sobre o 6G. E o que seria o 6G? O 6G seria o uso de inteligência artificial entre todos os processos de comunicação. É o que a gente... quem já foi meu aluno em alguma outra matéria, eu sempre falo, em algum momento do curso, sobre a criação que a gente chama de NPU, Network Processing Unit. Vocês hoje em dia já têm no computador de vocês, no celular e afins, uma GPU, uma Graphic Processing Unit, e a gente está falando de uma NPU, né, de uma Network Processing Unit, né, uma unidade de processamento, né, de dados de rede. E conforme a gente vai evoluindo esse processo para que ele fique mais amplo, para que ele fique mais complexo, para que ele fique, né, com mais elementos na rede, né, aí isso fica mais difícil. A internet, quando ela nasce com uma quantidade muito pequena de elementos participando. Mas agora, quando a gente fala internet das coisas, eu estou falando de bilhões ou às vezes até trilhões de dispositivos. Se a tua camisa pode estar trocando dados com a web, você tem que ter uma preocupação, né? De onde é que esses dados vêm? Esses dados, eles vão vir, né, Esses dados vão vir, por exemplo, a sua camisa tem que estar ligada numa bateria, né? E de onde é que tem essas baterias? Por exemplo, eu sou um entusiasta da energia solar, eu acho fantástico você ter um ambiente totalmente off-grid. Mas como é que você pensa num ambiente off-grid sem considerar o impacto, por exemplo, do uso de baterias? Né? Como é que vai ser o descarte dessas baterias? Como é que eu controlo essas baterias? E como é que eu tenho essa troca? Né? Muitos dos ambientes baseados hoje em energia solar confiam em baterias de carro. Mas quanto tempo dura uma bateria de carro? Né? Como você descarta? Né? Como é que isso é reaproveitado? Então, por exemplo, existem vários projetos, a gente participa de alguns projetos de IoT, que eles trabalham com o que a gente chama, né, dentro do processo industrial, com... Agora deu branco. Que, na verdade, é a questão que o ciclo, dentro do processo da indústria 4.0, o processo de produção ele não termina quando você compra o produto, mas no descarte consciente, isso também é responsabilidade da indústria. Né? E aí entra termos como mineração urbana. Né? O que é mineração urbana? De você conseguir minerar economia circular, não necessariamente, Arthur. Mas é no caso de você poder minerar metais preciosos de componentes eletrônicos que estão espalhados no ambiente urbano. Né? Isso hoje já é um negócio. Hoje já tem gente ganhando dinheiro com isso. Né? Mas não sei se vocês sabem, mas os catadores de lixo, né, muitos deles
eles têm doenças, né, pulmonares devido ao descarte irregular e, tipo assim, da extração irregular desses metais pesados que estão presentes em componentes eletrônicos. Então, a questão é como é que eu garanto verba para uma atividade que é essencial, porque metal não é algo... não, o nego taca fogo para tirar os metais e isso acaba matando os caras. E não só os caras, como pessoas que estão próximas. Então, a gente tem que ter uma questão um pouco mais séria de como fazer esse descarte de forma a proteger esse cidadão, ganhar dinheiro e manter, né, o impacto ambiental o mínimo possível. Né? E isso, da questão de manter o impacto ambiental, vem desde a gente ter um consumo consciente até a gente se preocupar em como conseguir gerar esses insumos. Né? Então, por exemplo, assim, Cláudio, isso quer dizer que eu não posso trocar de computador de 2 em 2 anos? Não é que você não possa, é que será que isso seria o melhor? Será que você precisa? Então, o consumo mais consciente desses dispositivos, ou até que você consiga, né, consumir de empresas que tenham esse tipo de certificação, tipo de certificado. Então, entra uma questão também que é muito importante. Se eu falo de bilhões de sensores, trilhões de sensores, como é que esse sensor é produzido e para onde é que ele vai quando termina, né, o tempo de vida dele? Né? Que tipo de sensor eu vou estar usando? Que tipo de infraestrutura é essa que eu vou estar trabalhando? Então, essas são questões que a gente tem que discutir ao longo do curso e que a gente vai ver. Tá? Então, eu tenho um aluno trabalhando no projeto final sobre isso, né? Sobre como lidar com esse tipo de questão, sobre essa questão da mineração urbana, né? Desse urban mining, e para onde é que esses dados vão. Então, a gente deve ter um pouquinho também do que a gente chama de Tiny Machine Learning. Né? Tiny Machine Learning é uma disciplina dentro de IoT que mistura um pouco de aprendizado de máquina dentro de microcircuitos, mas a gente vai ver só isso bem pouquinho, porque eu não posso pedir que você já tenha passado um curso de aprendizado de máquina dentro de uma disciplina de graduação. Então, a gente vai ver isso muito no amor, tá bom? Que mais? Deixa eu ver. Então, assim, claro, a gente vai ver essas iterações, a gente vai tentar o máximo possível, né, mastigar isso para que vocês sofram um pouco, né? Mas exige sempre bastante trabalho de vocês, principalmente de leitura. Eu não vou fazer com que as aulas durem 2 horas, porque eu sei que essas aulas de 2 horas são muito tiny de pequeno, isso mesmo, TinyML. Tem um livro muito bom que eu vou passar para vocês, deixa eu botar aqui. Patati, patatá. Mãe. Eu não vou dar o da Amazon, não, eu vou colocar aqui o... Nossa, tem até um curso. Meu Deus. Não, tudo bem. Vamos nessa. Então, gostei. Que legal. Deixa eu botar aqui, TinyML Book. Book free. Tá aqui. Pronto. Achei. Esse livro é muito legal e tem uma comunidade muito interessante, né, que eu participo, que é a comunidade TinyML, né, que é tinyml.org, onde a gente tem discutido bastante essas questões de aprendizado de máquina, tá bom? Então, tem um preview em PDF, eu vou ver se eu chamo alguém. Talvez eu chame alguém para dar uma palestra sobre isso, mas talvez vai ser um pouco complicado, porque os horários são um pouco difíceis do pessoal em relação ao fuso, né? Então, nós vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa nesse sentido. Tá?
Então, esse é um dos caminhos que a gente está caminhando para a IoT, essa mistura, né, entre aprendizado de máquina e IoT, ou seja, as redes aprendendo sobre você o tempo todo. Então, por exemplo, costumo brincar que tem um exemplo que eu gosto muito, que é um exemplo do café, né? Eu quero que a máquina aprenda como eu gosto do meu café, para que eu possa fazer meu café de manhã. E essa é uma das aplicações que a gente vai ver usando o Node-RED. O Node-RED é uma plataforma muito interessante de geração, né, de aplicações não só em IoT, mas em diversas coisas, né? Uma plataforma low code que a gente tem para trabalhar com. Que a gente usa também para trabalhar com a aprendizado de máquina, né? Com aprendizado de máquina não, com IoT. Então, na verdade, aprendizado de máquina também, porque você pode chegar no IBM Watson. Então, todas essas coisas são coisas que a gente tem em diversos, né, elementos. É muito interessante a gente poder trabalhar com essas plataformas, e a gente vai discutir também quais são os paradigmas de programação que são adequados para IoT. A gente aprende muito ao longo do curso. É uma plataforma de programação low code, ou seja, que você não precisa de profundos conhecimentos de programação para você trabalhar. Ela se basear no que eu chamo de programação baseada em fluxo, né? Então, esses fluxos, né, Flow-Based Programming, esses fluxos eles definiriam o tipo um RPA. Pode pensar que é tipo um RPA. Né? É porque, normalmente, como é que vocês aprendem a programar em Comp 1? Vocês aprendem a programar com programação estruturada. Só que programação estruturada não é o mais adequado para todos os problemas. Né? Depois vocês aprendem programação orientada a objeto, mas a minha grande discussão é que em programação orientada a objeto, né, também não é adequado para os problemas de IoT. Né? Programação orientada a objetos é muito tranquilo para os problemas do dia a dia, onde seu fluxo de dados é constante, onde ele é baseado na necessidade do usuário. Em geral, o IoT a gente vai ser muito mais adequado à programação baseada em eventos, e aí vocês vão ver algumas plataformas como o Johnny 5. Eu vou falar um pouquinho sobre as plataformas que são bibliotecas IoT que usam JavaScript. Né? Então, o JavaScript, que é uma linguagem que é feito para web, que é feito para eventos, né? Você clica no botão, acontece alguma coisa. Né? E a gente vai falar sobre tanto programação orientada a eventos, que é que, por exemplo, o Arduino segue, como a gente vai falar um pouquinho sobre programação baseada em fluxo, como alguns paradigmas diferentes. Então, a gente vai usar bastante o Node-RED, tá? A gente vai, inclusive, para aqueles que quiserem, a gente está organizando um hackathon com a IBM, que mistura um pouquinho de IoT com um pouquinho de aprendizado de máquina, para esse segundo semestre. Né? A NPU, assim, alguém fez uma pergunta aqui sobre a NPU, aqui eu tinha caído. Qual a particularidade da GPU? Só a indicação, porque uma GPU prevalece de grande banda de bits para ela processar de uma vez. Uma CPU tem um uso mais universal. A NPU teria uma particularidade? Cara, a NPU a particularidade dela seria processamento dos dados em barramento. Como assim? Né? Tomadas de decisões em termos de endereçamento e de controle de rotas de forma dinâmica. Até mesmo para você receber o que a gente chama de elementos de rede softwareizados, né? Ou seja, virtualizado. Virtualização dos componentes da sua rede. Então, a tua placa de rede poderia deixar de ser uma placa de rede para ser uma rede virtual em tempo real, só que é uma rede virtual mutante. Né? Espero que isso tenha respondido a tua pergunta, Arthur. Mas, assim, não é trivial, não. Já tem hackathon? Tem um hackathon, a gente está trabalhando justamente nisso agora com o pessoal da IBM. Né? E aí, esse pedaço do IBM de misturar com o Watson foi interessante. A gente também vai ter o Vacathon, né, que é um hackathon que a gente faz com a Embrapa, que é da indústria do leite 4.0. Ou seja, que é misturar dentro da família do agro essa questão do IoT. A gente participou ano passado, não teve um resultado tão positivo quanto a gente gostaria, né, porque a gente, como UFRJ, espera sempre ganhar, mas foi uma boa participação, foi a primeira vez, né, e para alguns dos alunos que participaram foi a primeira vez numa fazenda. Então a gente está muito animado com a nossa segunda participação. É claro, né, que esses hackathons que antes eram hackathons locais, né, a gente levava os alunos, esse ano vai ser um hackathon virtual, mas a gente espera ter sempre, né, um engajamento local nos próximos anos. Assim, quanto mais vocês participarem, mais o FRJ vai para frente e mais é um local para vocês terem, né, divulgação do trabalho de vocês. Tá? Então,
Esses são assuntos que a gente gostaria de mostrar, né, e que eu vou trabalhar um pouquinho com vocês ao longo desse semestre. As próximas, a gente vai começar com uma introdução à rede, tá? Eu sempre começo com introdução à rede, porque você não precisa saber nada para fazer esse curso, que eu quero que vocês, assim, se você não viu redes, você não tá obrigado. Se você viu redes, essa é uma boa revisão. Se alguns de vocês estão fazendo IoT e estão fazendo segurança comigo, vai ser uma aula muito parecida, né? Eu vou dar só enfoques diferentes dos meus exemplos, da minha justificativa, então se vocês não quiserem assistir, não tem necessidade, não precisa, eu entendo, vou entender. De boa, se quiserem assistir, os exemplos são diferentes e eu vou falar sobre isso na quinta-feira. Então, pode ficar tranquilo, vocês estão totalmente, né, liberados de até mesmo, mais uma vez reiterando, não cobro presença. Isso aqui é um espaço livre, por isso também eu coloco no YouTube, para que a gente possa passar para quem vocês quiserem passar esse negócio. Se vocês quiserem chamar alguém para assistir como ouvinte, isso não é um problema. Como vocês podem ver, é com muitas pessoas, a tendência aqui é, claro, não me ajude. Então, a gente vai manter sempre o máximo possível, mas toda aula vai ser gravada. Eu vou tentar manter o máximo, né, de recursos extras para vocês. A gente vai manter, em geral, por volta de 1 hora. Assim, as aulas, até para vocês não cansarem. Exemplos práticos a gente vai mexer com código, a gente vai estar só suscetível a coisas como, por exemplo, internet cair, alguma coisa não funcionar. Então, essas são coisas que são normais, a gente vai precisar ter muito espírito esportivo, até porque essa é a primeira vez que a gente vai ter o PLE dessa forma, né? Ou então dessa forma, mas eu imagino que a partir dos próximos anos, formatos híbridos de sala de aula sejam bastante importantes, tá? Sejam bastante importantes e façam muita diferença. Afinal, muitos de vocês passam muito tempo no trânsito e algumas disciplinas a gente pode deixar isso mais remotas para que vocês tenham, né, um pouco mais de facilidade na vida de vocês. Eu sei que é muito complicado, muitas das vezes, pegar 2, 3 horas de trânsito só para poder, né, chegar aqui na aula. Então, né, é um mercado bilionário, de IoT. É uma das tecnologias que mais vai bombar, e eu costumo brincar com os meus alunos que a gente está no melhor período para estudar IoT, a gente está no período de IoT que seria equivalente aos anos 80, né, das redes de computadores. Os padrões ainda estão sendo definidos, a gente ainda está discutindo tecnologias, a gente ainda está discutindo problemas, a gente ainda está discutindo como fazer as coisas, a gente ainda não chegou no que seriam os padrões corretos, a gente ainda não chegou no que seriam as tecnologias, a gente não chegou ainda no que seria, né, o próximo passo com a internet das coisas. Então tem muita coisa ainda para fazer, tem muita coisa legal para a gente trabalhar e tem muita coisa legal para ser descoberta, né? Então, é o melhor cenário. Se você é de robótica, tem muita coisa para trabalhar. Se você é de indústria, tem muita coisa para trabalhar. Se você é da área médica, a gente está vendo agora diversas aplicações usando o IoT para a questão da Covid, como o contact tracing, né? Você registrar as pessoas que entraram em contato com outra e seriam potenciais propagadoras da Covid, né? Quem trabalha com análise de dados, tem muita coisa do que a gente chama de Edge Analytics, né? Analytics dentro de um Edge Node, a gente vai ver o que é um Edge Node. Ou seja, tem muita oportunidade. Até o BNDES tem feito diversos editais onde coloca a IoT como um tema de futuro, como um tema de investimento, um tema estratégico para o país, e é extremamente importante que a gente, né, se coloque dessa forma e a gente possa entender, e a gente possa, né, trabalhar nessa direção. Então, inclusive para aqueles que têm interesse, né, de trabalhar com IoT ou trabalhar em outros aspectos, né, de IoT, a gente tem feito cooperações com o pessoal de algumas universidades lá de fora que tem interesse de, né, trabalhar, interesse de sair do país, né, de fazer mestrados, doutorados lá fora, ou simplesmente tem essas experiências internacionais. A gente passou por uns períodos assim que eu tive muita vaga de estágio rolando, muita gente me chamando
querendo saber, né, Cláudio, você tem alunos aí tipo, disponíveis? Em geral, eu indico essas pessoas que queiram trabalhar. E recentemente eu tive até um problema muito sério, que eu tinha uma vaga que estava pagando 11 mil reais para um cara um pouco mais sênior, né? E que não tive ninguém. Eu não tive ninguém. Tive vaga de estágio que não teve ninguém também. Então, esse tipo de coisa são coisas que são bastante frustrantes, diga-se de passagem, você ter disponibilizar esses negócios e você ter não ter ninguém que possa assumir. Mas faz parte do jogo, faz parte das iniciativas e a gente tem sofrido um bocadinho com essas coisas, faz parte. Né? Eu tenho sempre disponibilidade de ensinar, Juliano. Estamos aí para trabalhar. Tá? Então, tem aí um monte de coisas que a gente pode, né, explorar dentro das próximas semanas. Tá? Então, senhores, da minha parte por hoje é só. Espero que vocês se sintam motivados. Eu espero que vocês possam se divertir no curso. Acho que o mais importante nesse PLE, mais até do que bater em vocês até o inverter do avesso, é vocês se divertirem, vocês terem um período onde vocês possam aprender com tranquilidade e com paz de espírito e com energia e com qualidade, né? Que a gente possa usar esse ambiente remoto a nosso favor, com uma abordagem muito proativa, depende muito de vocês lerem, muito de vocês assistirem as aulas, muito de vocês curtirem o material. É com muito prazer que eu dou aula, tá, gente? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, meu e-mail eu vou botar aqui no chat, mas está lá no Classroom, é o Cláudio Farias, @nce.fj.br. Eita. Calma aí, gente, estou recebendo uma mensagem meio tensa aqui. Então, assim, eu vou usar sempre o Google Classroom Cláudio, por que o Google Classroom não muda ou qualquer outra plataforma? É simples, porque eu tinha uma turma que estava tendo IoT antes e eu queria que essa galera pudesse aproveitar os trabalhos caso se inscrevesse no PLE. Então, eu estou usando o Google Classroom e o Google Meet e o Google Meet me facilita para eu jogar o material no YouTube, tá? Então, mas é possível que no futuro eu vá usar alguma outra plataforma, mas acho que isso faz muito pouca diferença para a gente, tá bom? Então, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber, coloque aqui no chat que eu vou responder para vocês, tá bom? Mas, no mais, foi um prazer, né? Quem quiser já está liberado, né? Eu acho que já passei bem as regras do jogo e qual é o espírito do curso, tá? Quinta-feira, introdução à rede, e a partir de agora, já vou pôr, Arthur, tudo que eu for botar, eu já vou colocar direto lá no Classroom para que vocês já tenham acesso direto. Mas eu vou fazer o trabalho do Cisne Negro, mas eu vou falar sobre ele na próxima aula, Lucas. A leitura recomendada que eu vou passar para vocês é o capítulo 1 do livro Redes de Computadores e a Internet, de Jim F. Kurose. Esse livro está disponível na Biblioteca da Minerva, tá? Na base Minerva, vocês conseguem acessar ele remotamente. Esse livro é um livro muito famoso da área de rede, e eu só quero o capítulo 1 dele, por enquanto, de vocês, tá bom? Eita, tô analfabeto. Jim F. Kurose. É um livro muito famoso, é muito bom, né? Mas é para onde a gente tem ido, tá bom? Então, vou colocar vai ter material no Classroom, vai ter vídeo, vai ter tudo isso, vocês podem ficar tranquilos. E vocês sempre podem me mandar pergunta, mas é esse livro que vai seguir o primeiro capítulo. Os demais que vão ter textos em separado, eu vou colocando os textos aos pouquinhos, conforme for surgindo a necessidade, tá bom? Dúvidas, traumas ou desilusões? Lembrando, né, que, vocês são bem-vindos, e aqueles que quiserem só assistir, mas não fazer os trabalhos, também são bem-vindos, tá?
E, senhores, é isso. Né? Se não tiverem dúvidas, vocês estão liberados. Bom, valeu, professor. Boa tarde. Falou, Até quinta. até quinta. Foi um prazer. Até quarta, até quarta, até quarta. Isso. Quarta. Valeu, professor. Não, porque eu dou aula de IoT para o mestrado nas terças e quintas, então às vezes eu vou me confundir. Falou, valeu, valeu. Tchau, Arthur. Tchau, Juliana. Tchau, Felipe. Tchau, Kate. Tchau, João. Tchau, Lucas. Tchau, Samuel. Tchau, Arthur. Tchau, Léo. Tchau, Giovanni. Tchau, Murilo. Tchau, Christian. Tchau, Guangrui. Guangrui. Tchau, Estevão. Tchau, Daniel. Tchau, Ana. Não estou conseguindo falar com a mesma. Tchau, Artemix. Tchau, Vinícius. Tchau, Lucas. Tchau, Ariel. Tchau, Daniel. Estevão, falei. Tchau, Estevão. Tchau, Breno. Tchau. Pode falar, Juliana. O senhor falou sobre as avaliações de trabalho. Breno, falei sim. Na verdade, as avaliações vão ser trabalhos que eu vou postar lá no Classroom e a entrega deles vai ser até o final do período, tá? E de avaliações eu vou ter só os trabalhos. Sim, Pedro, depois dessa disciplina vocês vão estar, né, capacitados para estagiar com a IoT. Vocês vão conseguir fazer uma aplicação do começo ao fim. É uma abordagem top-down pode ser, mas na verdade é a mesma coisa, porque o capítulo 1 é igual para os dois, tá, Juliano? A partir da terceira edição, o que eu preciso de vocês vai estar lá no capítulo 1. A nova abordagem, se eu não me engano, é a partir da sexta edição, e a abordagem top-down da quinta para baixo. Nada. Senhores, eu vou parar aqui a gravação e já vou tentar subir o vídeo lá para o canal, tá bom? Se cuidem e até quarta-feira.